Começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Além de enviar o pós-jogo na madrugada, o outro ritual qual que é? Clicar em curtir e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Se a luzinha está acesa é porque o Galo ganhou. Mas o jogo doído, o jogo sofrido, pelo amor de Deus. Tem um amigo meu que está tossindo um pouco essa semana aí que falou assim, Fael, faz pós-jogo ao vivo, que acaba a partida e a gente sente falta de resenhar sobre o jogo. Eu quase fiz uma homenagem a ele hoje, mas o jogo foi realmente muito ruim. Eu preferi assistir até o Big Brother, fazer um miojo de carne aqui pra mim, para depois sentar e pensar sobre o jogo, fazer umas anotações e falar, agora eu vou gravar. Um grande abraço também pro meu amigo Marlon, que tá passando aí, Marlon, por essa fase, mas o Galo vai ganhar. Conte aí, sempre comigo e com a equipe do Camisa 12. Bora falar sobre Galo e Atlético, como eu falei, uma partida terrível, de sangrar os olhos. Quando eu comentei isso lá no Twitter do Camisa 12, algumas pessoas falaram, o Galo finalizou algumas vezes, propôs algumas jogadas. Te admiro demais se você gostou do jogo e te admiro mais ainda se você foi no Mineirão pagando caro, porque continua errando a mão no preço dos ingressos, numa terça-feira à noite com chuva. Estou me olhando no espelho, dando tapas na minha cara e falando, cadê você, Fael, que ia para Sete Lagoas de madrugada, meio de semana, cadê você? Eu estou muito preguiçoso e não fui no jogo mais uma vez. E outra coisa que eu queria voltar no passado para dar tapa na minha cara assim, falar como que você pode ter defendido o Campeonato Mineiro tanto assim, cara? Quem que você viu por aí e tal? Tudo bem, eu quando era lá do interior, passei minha vida no interior, longe do Galo. O Galo ia para o Governador Valadares, enfrentar o Social de Fabriciano, o Ipatinga. Era a minha chance de ver de perto os caras. Tudo bem que eu ia ver, né, o Renan Índio, eu ia ver uma turma mais limitada, né? Aquele time do início de 2006, mas era a minha chance de ver o time do Galo de perto. Então, sempre fui defensor do Campeonato Mineiro, que eu falava, pô, minha chance aqui de ver o Galo de perto. Só que o tempo mudou. O Galo agora manda um time alternativo para o interior. O ingresso, os caras jogam o ingresso lá em 250, 300 reais, então vai pouca gente também. Capacidade do estádio é pequena, a situação do estádio é precária. E aí você tem um estádio em situação precária, um gramado como um buraco, como o Ronaldo Fenômeno esses dias postou lá em Tombos, um buraco desse tamanho. Aí você coloca o joelho do Hulk, que te custa aí uma fortuna no ano, uma fortuna no mês, arrebenta o joelho dele, você ferra com toda a sua temporada. Tecnicamente, você pode perder premiações, enfim, imagina o Hulk 7 meses no departamento médico, está amarrado em nome de Jesus. E não existe ganho técnico também. Que ganho técnico você tem num jogo como esse do Atlético, por exemplo, em que o Everson não viu a cor da bola, em que o Everson sequer foi acionado, em que vira simplesmente um bumba meu boi, que o seu zagueiro vira meia, que toda hora o adversário cai no chão, faceira, o goleiro com 15 minutos do primeiro tempo está esticando a perna, está chamando o massagista. Não existe mais ganho técnico. A disparidade que existe hoje entre os clubes da capital e os clubes do interior já não permitem mais que nós tenhamos o campeonato estadual nesse formato atual. Que diminuam as datas, que transformem numa quinta divisão, como a gente falou no Cachorrado outro dia, que transformem no campeonato sub-23, mas nesse formato realmente não dá. Temos até, olha só, a gente está falando que o Everson não trabalhou contra uma das equipes mais qualificadas do interior, que é o Atlético. É curioso ver o Roger no banco de reservas do Atlético. A turma mais nova talvez não conheça o Roger. Eu tive medo hoje do Roger fazer um gol no Atlético, treinador do Atlético. O cara que adorava fazer gol no Atlético era esse Roger. Acho que eu estava com mais medo dele que a lei do ex com o Ricardo Oliveira. Mas um adversário que, apesar de ter uma mínima ideia de jogo organizada ali, não consegue bater de frente com o Galo, mesmo poupando algumas peças. E eu não vejo nada de positivo num jogo desse para o restante da temporada. Estou mudando cada vez mais meu pensamento e de forma muito acelerada. O Fael atual ele vem mudando muito a forma como encara o futebol e abrir mão do estadual realmente, porque não dá mais para uma folha salarial de 25 milhões correr risco, ter um calendário apertado, enfrentar estádios como o do Vila Nova aqui
como o gramado que a gente viu lá de Tombos, como o gramado que eu vi esses dias lá de Governador Valadares também. Então, é o ponto negativo do Campeonato Mineiro. Antes de falar da bola rolando, nos últimos vídeos de pós-jogo eu tenho falado da arbitragem. Vamos por tópicos. Arbitragem muito ruim. O Rafael Miranda, quando veio no Cachorrada Podcast, aliás, o Cachorrada Podcast está muito bom. Essa semana a gente teve o Alexandre Simões, tivemos a Nina esses dias, a Carol Leandro. Tá muito legal o papo lá no Cachorrada Podcast. Se preparem para os próximos, estou subindo os cortes ao pouco, tá complicado trabalhar desse jeito. 4 horas de podcast, depois tem que recortar essas 4 horas. Mas enfim, o Rafael Miranda falou no Cachorrada Podcast que quando você pega pesado com o juiz, xinga ele de filho de não sei o que, filho daquilo, filho disso, e ele não faz nada, que ele fica olhando, é porque ele sabe que a arbitragem dele tá ruim, que ele tomou decisão errada anteriormente, e o time percebe, ó, o cara tá tremendo, tá balançando aqui, vão montar em cima, vão para cima dele, que ele sentiu a pressão. Os dois times hoje, os jogadores do Atlético e do Galo hoje, o tempo todo pressionando o juiz, reclamando o tempo todo. O cara não teve pulso firme. Primeiro, poupou o cartão amarelo, quebraram o Keno lá, ele não deu cartão para o jogador do Atlético. Depois, em outros lances que não era para amarelo, nem para o Atlético, nem para o Galo, ele distribuiu cartões sem critério nenhum, voltou a deixar o pau cantar. Enfim, a arbitragem nota 0. Qual foi a grande polêmica do jogo hoje? A penalidade, que eu não sei ainda se foi no Hulk ou no Ademir. O que eu faço hoje para não deixar o clubismo interferir na minha avaliação? Vamos pegar o próximo confronto, Galo e Flamengo. Se marcam um pênalti daquele a favor do Flamengo, provavelmente você que acha que foi pênalti hoje, não gostaria que marcassem um pênalti Flamengo desse jeito contra o Galo. Se é o Gabigol que cai como o Hulk caiu ali, e se é o Bruno Henrique que tem aquela dividida na área, você provavelmente não ia querer que o árbitro marcasse pênalti para o Flamengo. Então, invertendo o ângulo, me colocando do outro lado da mesa, considero que não foi pênalti para o Galo hoje no Mineirão. Uma pena, porque volta aquele debate de que todo jogo tem pênalti para o Galo, e aí o próximo juiz, quando tiver um pênalti realmente a favor do Atlético, ele não vai marcar, porque ele vai cair naquele papo de que sempre marcam pênaltis inexistentes para o Galo. Ah, Rafael, mas tem uma foto que tem um cotovelo. Futebol não é avaliado por foto, futebol é avaliado por bola rolando. Agora, entrando já na escalação, no funcionamento do time, como foi bom ver o Otávio em campo. Porque comenta aqui embaixo, quantos jogos você viu do Otávio desde que ele deixou o Brasil? E observando, eu lembro que esse jogo ele foi muito bem, lá em 2017 eu vi um jogo, falo sempre, vamos dizer que uma média de 10 mil pessoas gostam de assistir o pós-jogo, tem pós-jogo que passa de 20 mil, tem pós-jogo que dá 8 mil, vou colocar 10 mil de média aqui. As 3 pessoas viram o jogo do Otávio nos últimos anos aí, que lembra, que analisa, que tem memória boa, que tem gente que tem memória. A gente viu no Cachorrada Podcast essa semana que é memória boa. Aliás, Cachorrada Podcast agora com Humberto Martins, da Rádio 98, apresentando ao meu lado. Então, ficava aquela incógnita pra gente. Qual era a avaliação que a gente tinha do Otávio? Foi para a França, vinha bem, era titular do time, teve uma lesão, ficou um tempo fora, voltou já no fim do contrato e estava parado. Mas, se a primeira impressão é que fica, o Otávio deixa uma boa impressão para a gente. Quando precisou ser o primeiro volante, o camisa 5, foi muito bem. Gosto de volante que levanta a cabeça quando tem a bola nos pés, que é uma característica muito boa do Alan, então ele mantém aquela qualidade de passe, de saída de bola no meio campo, e um volante que dá combate. Essa mescla é muito legal porque é uma característica do Alan, do Jair e do Zarate. Volantes que sabem sair jogando, mas que têm uma marcação muito intensa quando necessário também. Por isso, o grande destaque para mim no jogo de hoje não foi o Hulk, não foi o Keno, foi o Otávio, que era um jogador que eu queria observar. Até me surpreendeu a escalação dele ao lado do Tietchan lá no Alterosa do Esporte. Quando eu estou no Alterosa do Esporte, eu cito camisa 12 o tempo todo. Quando eu estou aqui, eu cito o Alterosa do Esporte o tempo todo. Mas lá no Alterosa do Esporte, hoje de manhã,
nessa terça-feira de manhã, eu acreditei que seria Alan e Otávio, mas ele optou pelo Otávio e Tietê. E aí, como o Otávio pode realmente ser aí essa grata surpresa de reforço no mercado, parabéns ao Departamento de Futebol do Galo pela movimentação no mercado, esperta aí com esse pré-contrato do Otávio, o Tietê passaria a ser a quinta opção do elenco para a volância. E aí, eu bato sempre nessa tecla, Fael é importante ter elenco, Fael, mas não se sabe lá na reta final. Não importa qual foi o rendimento do Tietê para trás, mas ter uma quinta opção na faixa de 600 pau por mês não dá. Por isso, provavelmente ali em maio, a gente se despede do Tietê e por isso não entendo muito a escalação dele e não de outros jogadores que precisam ser avaliados contra o Atlético, não contra o São Paulo no Morumbi. Estou falando do Castilho, do Neto. Rafael, mas o Tietê tem ritmo de jogo de 2021. Eu tô cagando para 2021, eu tô cagando pro Galo Atlético no Campeonato Mineiro. Eu queria que tivesse a avaliação realmente. Foi quase perfeita essa pré-temporada do Atlético, mas a gente ainda tem medo de tomar algumas decisões por pressão de arquibancada dentro de campo. Se o Tietê, provavelmente 90% de chance, 99%, não fica, porque seria uma quinta opção caríssima para nossa folha salarial que já está com a luz vermelha piscando há algum tempo, eu queria que fosse avaliado de verdade Castilho, o Neto e qualquer outra opção, até o Rubens, cara, que a gente viu se destacando na base em 2021, que na Copinha passou pela situação de Covid, que a gente esperava que fosse aparecer no Campeonato Mineiro, ninguém tem notícia, ou seja, ainda não temos a avaliação utilizando o Campeonato Mineiro, se já que é para utilizar o Campeonato Mineiro para alguma coisa, como deveria. Então pode ainda ter dor de cabeça para resolver lá na frente. Você não quer ter dor de cabeça, né, meu garoto? Sabe como é que você resolve a sua dor de cabeça? Você liga para a Rio Claro Pneus, porque ela sempre tem tempo para dar aquela atenção para o seu carro. Você está sem tempo? A Rio Claro tem tempo para cuidar do seu automóvel. A Rio Claro resolve tudo para você da seguinte maneira: você liga para lá, eles buscam o seu veículo, fazem todos os serviços necessários e te entregam de volta até o final do dia. É um alinhamento, é uma troca de pneus, não importa. Troca de óleo, higienização de ar-condicionado, todos os serviços necessários serão feitos até o fim do dia. Você vai ter seu carro em mãos. É a Rio Claro Pneus facilitando a sua vida e te ajudando na correria do dia a dia. E o Car Delivery está funcionando somente em Belo Horizonte no momento. Liga lá e fala assim: eu quero aqui contratar o Car Delivery. Estou aqui em Belo Horizonte e quero pegar meu carro no fim do dia, prontinho para pegar a estrada no Carnaval. O telefone eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo, o link das redes sociais da Rio Claro Pneus também. Continuando aqui sobre a formação, já que a gente falou da volância, vamos falar dos meias. O Galo está jogando de uma maneira que me lembra a década de 90, lá quando eu me apaixonei por futebol. Os times da década de 90 funcionavam basicamente da seguinte maneira: eram dois volantes, dois meias à frente dos volantes, formando um quadradinho mesmo, um atacante que tinha essa velocidade para ir pelos lados, como é o caso do Keno, como eram Bebeto e Romário, como eram Paulo Nunes e Jardel, como eram Marques e Guilherme, enfim, formava-se essa fila. No Brasil agora virou uma tendência esses dois jogadores abertos, mas a década de 90 assim, ficou marcada pelos dois volantes, os dois meias, um atacante mais rápido pelo lado e um atacante mais centralizado dentro da área. E esse era muito o desenho do Galo hoje. Os dois volantes estavam o Otávio e o Tietê, o Borreiro e o Caleb, e o Keno um pouco mais aberto, e o Sacha mais como referência na área. Dodô muito mal hoje, não teve a comunicação com o Keno que o Arana tem. O Keno aciona o Arana o tempo todo, o Arana aciona o Keno o tempo todo, o Alan participa dessa triangulação, aparece sempre um meio para trabalhar com eles. Hoje não teve nada disso. O Keno resolvia nos lances individuais pela qualidade que tem, mas não tinha uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo do campo. Pelo lado direito, muito menos.
sinceramente, quando acabou o primeiro tempo, que eu fui olhar as opções do banco de reservas, eu falei, ué, cadê o Dylan Borreiro? Falou, verdade, era titular e eu nem percebi. Então, não agregou em nada hoje o Dylan Borreiro. E aquele debate que a gente teve lá atrás, do vira ponta esquerda num jogo, vira ponta direita no outro, agora você vai se aproximar, vai jogar mais por dentro, não vai jogar nem aberto pela direita nem aberto pela esquerda, mais por dentro. Agora vai jogar quase como um segundo volante. Talvez testa e não tem definição sobre posição alguma. Quando o Ademir entrou, ele deu essa amplitude, abriu um pouco mais, o time um pouco mais para o lado direito, passou a funcionar um pouco mais. A minha impressão, você pode discordar e usar e abusar da caixa de comentários aqui. Você que é fã de Carteirinha do Camisa 12, comenta bastante aqui. E tem gente ainda que não clicou no like, já chegou na metade do vídeo e não clicou no like ainda. A impressão que eu tive nesse Campeonato Mineiro é que o time do Turco não funcionou tão bem assim, com esse quadrado do meio campo, com 2 meias mais por dentro, porque você manda o Zarate ir para a linha lateral, ele está já no meio campo novamente. Com Zarate e Nacho, com Dylan e Caleb, não importa a formação, quando esses dois jogadores, quando esses 2 meias estiveram mais centralizados e só um atacante aberto pelo lado, nós ficamos com um time manco em campo. Bastou o adversário fechar um lado do gramado para que a criação e a armação do time do Galo simplesmente morresse. Nos últimos jogos, nosso principal problema, qual que foi? Saída de bola. Qual foi a solução? A ligação direta, tentar achar um passe mais longo. E não pode ser a única carta na manga. O Turco até respondeu uma coletiva a respeito, não sei se foi do Pato, lá de Pedro Leopoldo, essa pergunta, mas ele falou sobre isso. O Atlético tem que colocar mais a bola no chão, ele tem um Keno, ele tem um Nacho, tudo bem, ele tem, no time titular, vamos pelo time titular de referência, ele tem um Hulk, ele tem um Savarino, ele tem um Ademir. Essa bola tem que ficar em mais contato com o gramado, não se pode ter tanta ligação direta o tempo todo quando não está conseguindo armar. No primeiro tempo, eu acho que o que mais atrapalhou o Galo contra o América, cair na pilha do adversário, querer um jogo de confusão, de pancadaria. Quando o Galo tranquilizou, o futebol cresceu muito mais, ele rendeu muito mais. Quando hoje ele colocou a bola no chão, ele começou a render muito mais. O que a gente precisa resolver para o jogo contra o Flamengo? Essa saída de bola, até o momento, é o grande calcanhar de Aquiles do time do Turco. Defensivamente, o Everson ainda não sofreu nesse início de ano. O Rafael pegou 2 bombas ali quando esteve no gol, mas o Everson não sofreu contra o América, teve só aquela cabeçada do Wellington Paulista. Então defensivamente ainda está tranquilo, mas a criação, a armação, a bola ainda está batendo muito nessa parede do meio campo e voltando, a bola não está chegando com qualidade ainda lá na frente. E muda muito a característica do time quando está o time titular e algumas peças do time reserva. Eu tento pegar alguns comentários de pós-jogo anterior para a gente usar como referência. Eu reclamei da marcação intensa que faltou quando estava, acho que o Fábio e o Sacha, acho que foi o Fábio Gomes e o Sacha, que a gente não teve aquela, perde a bola, já marca em cima, já pressiona o adversário o tempo todo. Hoje, no início do jogo, com o Sacha não teve novamente, com o Dylan Borreiro não teve novamente essa marcação alta, essa quando perde a bola, essa tentativa de recuperar rapidamente. E quando o time principal entrou, já voltou a ter essa característica e é como a gente deve jogar contra o Flamengo. Quando o Galo marca lá em cima, ele joga melhor e eu acho que a gente tem que aproveitar, porque eu tento sempre comparar com o time titular, apesar de a gente ter jogado com Borreiro e tal, quando eu comento, eu penso sempre com Zarate em campo, né? Você recupera a bola já perto da área do adversário, com seus volantes, com Jair, com Zarate, perto da área adversária. Então, acho que esse tem que ser o nosso comportamento contra o Flamengo. E se ainda, provavelmente sim, jogaremos com time reserva, time alternativo ainda nesse Campeonato Mineiro, que se tenha mais essa atitude, essa postura dentro de campo, de perdeu, pressiona lá em cima, tenta recuperar rapidamente essa bola, porque foi uma característica do time do Cuca que agradou muito.
Ironicamente, logo o Otávio, que estava sem ritmo de jogo, é quem parecia estar mais voando dentro de campo, assim, com mais ritmo de jogo o tempo todo. Me incomodou a postura e o Sacha, que foi muito mal, o Borreiro, como eu falei, eu nem vi que estava dentro de campo. O Dodô, que eu sou fã do futebol dele, também muito apagado. E me parecia que o Otávio era o cara mais ligado em campo. Bom, sobre tabela de Campeonato Mineiro. Normalmente a gente faz uma avaliação, 20 minutos ainda, sobre a tabela do Campeonato Mineiro. Normalmente a gente faz uma avaliação pelos outros clubes, especificamente, né, os clubes de Belo Horizonte. O time da segunda divisão que está na liderança do campeonato, né, o time que está na segunda divisão com o time reserva ganhou de 3-0 do Tombense. Nessa tecla, me desagradou mais uma vez o time do Turco hoje, mas porque a gente não avalia o nosso time pelo time que tem uma outra situação no futebol nesse momento. Quem tem que dar a vida, quem tem que encarar o Campeonato Mineiro como Copa do Mundo, ainda é o lado de lá. Não importa a posição na tabela, principalmente depois da cagada que a Federação Mineira fez sobre regulamento para a final do Campeonato Mineiro, onde o mando de campo é dela, ela decide, se der empate, vai para os pênaltis, não tem vantagem nenhuma. Então, que não se avalie o trabalho, que não se crie uma pressão desnecessária para o Atlético nesse momento, em cima de liderança de A, X, Delta, Gama. Não importa nesse momento. Esquece o lado de lá, como eu falei, é um outro mundo. Eu não estou falando em tom de rivalidade, é porque é o que acontece realmente. O Atlético tem que pensar agora na Supercopa do Brasil e depois pensar em preparar, deixar todo mundo pronto, com a fisiologia, fala, olha, está todo mundo equilibrado, todo mundo pronto, o Turco evoluiu nisso aqui, o Turco descobriu que esse jogador não pode contribuir, a nossa visão, a nossa análise do Campeonato Mineiro tem que ser outra. É inevitável dar uma pincelada aqui no jogo entre Atlético e Flamengo pela Supercopa do Brasil. E por que eu estava falando de tabela do campeonato? Domingo define a paz do Turco. Se perde o título para o Flamengo, pode saber que vai ter a torcida chiando muito mais com o Turco nas redes sociais, na internet e também na arquibancada. E se ganha todo esses jogos de URT, que a Vila Nova, até o Atlético, que a torcida ficou com o pé atrás, ela esquece e analisa o Turco de uma maneira diferente, que ele realmente preparou o time, que ele planejou bem, que ele testou 3 zagueiros, que ele testou 2 meias, 2 atacantes, 3 atacantes. É ser engenheiro de obra pronta. Todo mundo, quem tem um microfone aqui, quem tem a câmera, o torcedor que só tem a rede social dele, é ser engenheiro de obra pronta. Esse jogo do Flamengo semana que vem define a paz do Turco aqui no Atlético. Você pode ter certeza disso. Falei da marcação alta do lado do Atlético, que é necessária. Pode ter certeza que vai ser um cenário bem atípico que a gente vai enfrentar. Falei contra o América, repito hoje, o Flamengo vai pressionar um pouco mais essa saída de bola do Atlético, vai marcar lá em cima, naquele clima de Cuiabá, 16 horas. Talvez não seja um jogo de tanta correria assim, os 90 minutos, até porque no início de ano também, né? Não sei se vai ser um jogo de tanta correria assim. O Turco falou que já tem um time titular na cabeça dele. Eu, Fael Lima, iria hoje com 2 jogadores abertos, o Hulk, mais como referência por dentro, e com o Nacho no banco de reservas para o segundo tempo. Essa é a minha para não ficar em cima do muro. Você pode deixar a sua escalação aí. Outra teoria que eu tenho, que já repeti por aqui nesse canal: enfrentar time bom te faz jogar melhor. Não sei se é claro esse comentário assim, mas quando você joga contra um Atlético ou contra um Patrocinense que tem uma linha de 5 ou de 4, vai estacionar o ônibus ali o tempo todo na frente da área, você vai ficar o tempo todo batendo, tira um zagueiro ou libera o zagueiro para virar centroavante, seu volante também já tem 2 pisando na área o tempo todo. Então acho que vai ser mais tático, mais técnico o jogo contra o Flamengo, e isso facilita demais para o Atlético.
A partir dos 15 minutos do segundo tempo hoje contra o Atlético já não havia tática, já não havia técnica, já não havia esquema nenhum, formação nenhuma dentro de campo. E eu acho que contra o Flamengo a gente vai ter um time mais sóbrio, um time mais nítido em campo ali do que quer, mais consciente, a não ser que apareçam os imprevistos do futebol. Mas eu acho que enfrentar time bom exige mais de você. Você mantém... O Atlético entrou em campo hoje pensando no Flamengo. Eu tive essa sensação já contra o América, a gente comentou isso aqui. A imprensa pro Hever na coletiva do dia anterior só perguntou do Flamengo. No Mohamed hoje perguntaram do Flamengo o tempo todo. Então acho que a gente vai estar mais focado e as situações do jogo trarão um futebol melhor para o Galo no próximo final de semana. Grande abraço para vocês, clique em curtir aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora. Bora nós pro próximo e o Galo ganhou.